foi um grande acontecimento. Eu acho que quem estava aqui sentiu. E eu tenho o pressentimento que a gente vai ter uma coisa parecida agora. A gente tem a honra de receber aqui no nosso palco da praça uma das maiores autoras contemporâneas aí da atualidade internacional e que tem influenciado o debate e trazido, oxigenado com novas ideias, e que está no Brasil a convite da Universidade Federal de São Paulo, é isso? A Universidade Federal Unifesp, a quem a gente agradece pela oportunidade de pegar uma carona no convite e tê-la aqui, né? Afinal de contas, é a universidade pública, fazendo um papel relevante, oxigenando o debate, trazendo para dentro da academia e para fora dela também, trazendo para a praça pública uma das principais autoras contemporâneas. Nós estamos aguardando a nossa convidada se dirigir aqui ao palco. Eu queria registrar aqui a presença da grande Djamila Ribeiro, que é convidada da primeira edição da Feira do Livro. Obrigado, Djamila. Muito bom te ver aqui. Djamila, que topou sem pestanejar no ano passado o convite. A gente sabe da agenda dela como é difícil. E veio aqui com muita garra. E acho que estabelecendo esse início dessa continuidade de grandes pensadoras feministas, negras, que estão marcando a nossa programação. Então, eu peço só um pouquinho mais de paciência para a gente aguardar a nossa convidada. Nós vamos ter outros debates importantes hoje. Quem tiver aí o jornalzinho, nós estamos editando um almanaque da feira, que é uma versão da 451, que circula só aqui na praça. E a gente tem aqui a programação, então eu vou acompanhar com vocês o que nós temos ainda para hoje. No tema ainda da luta antirracista, nós vamos ter agora, às 17h15, a Crônica do Racismo à Brasileira, com a Inaê Lopes dos Santos e o Márcio Farias. Eles vão falar aqui no auditório Armando Nogueira. A Inaê, uma brilhante também pensadora, está aqui. Aliás, palmas para ela, por favor. Por acaso, ela está passando aqui na minha frente. Inaê escreveu esse livro chamado Racismo Brasileiro, que é publicado pela editora Todavia. Nós temos também, começando agora mesmo, ali às 15h15, Ficções Amazônicas, no auditório Armando Nogueira, também com Pedro Cesarino, Rita Carelli e Aparecida Vilaça. Eles escrevem sobre representações da cultura indígena na literatura brasileira. E eu tenho a honra, então, de convidar a nossa grande Patrícia Hill Collins para subir ao palco. Só um instantinho, ela está... Patrícia, seja bem-vinda. Palmas, vamos aplaudir a Patrícia Hill Collins. Muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigado. É uma honra. E eu gostaria de chamar aqui, para mediar essa conversa, também uma pessoa que é um destaque do jornalismo brasileiro, que todo mundo tem ouvido participando aí do podcast do Mano Brown, e que também tem esse projeto incrível que eu convido vocês. Semayat works with Mano Brown. Yes. Semayat Oliveira, por favor. Seja bem-vinda. Oi? Tudo ótimo. Por favor, se acomodem. Semayat, eu queria convidar vocês a conhecer o projeto independente de jornalismo da Semayat, que é Nós Mulheres da Periferia, que é um site incrível, que trabalha com essa interseccionalidade, né, da periferia com o feminismo. Parabéns pelo projeto. É nosmulheresdaperiferia.com.br. Pessoal, um aviso só sobre a dinâmica da conversa. Nós vamos transmitir o áudio em português, a tradução. Quem quiser ouvir em inglês precisa dos headsets. Eu não sei se vocês precisam. A gente precisa, então, quem quiser ouvir em inglês, pegue o headset lá no fundo. Nós vamos transmitir a tradução simultânea aqui nos alto-falantes, tá bom? Semayat, você é a dona da mesa. Manda ver. Muito obrigado.
Olá, ou oi. So I just... Olá a todos. Eu vou ficar em pé um pouquinho. Tá ligado? Tá ligado? Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Sim? Excelente. Não? Eu vou dizer alguma coisa e vocês me dizem se me ouvem. Nossa senhora, deu uma brifada na mulher ainda, cara. Nossa, caraca. É a ideia de um... Puta merda. A ideia de um... Nossa, que ideia estúpida. Que ideia estúpida. É o fora da caixa que... Muito bem, é muito estranho me ouvir nos fones enquanto eu estou falando, então talvez leve um minutinho para me acostumar, tá? Só para vocês saberem. É tudo muito estranho, tá bom? Nós estamos aqui nesse dia tão bonito, na Feira do Livro, cheia de gente que ama livros. E eu sou uma pessoa que amo livros. Eu sou uma pessoa que escreve livros, porque os livros permitem que você expresse coisas que você não poderia expressar de outra maneira. Mas estamos vivendo um momento, especialmente nos Estados Unidos, onde as pessoas querem banir os livros. Eles não querem ler livros sobre antirracismo, não querem ler livros sobre equidade de gênero, estão com medo dos argumentos pró-trans, jovens e muitas outras coisas. E várias maneiras que eles usam para implementar sua agenda política é controlando as ideias e banindo os livros. Para mim, esse é um tempo extremamente perigoso, não só nos Estados Unidos, como também no mundo. Porque nós temos muitas pessoas que querem limitar essas ideias. Em 1933, os nazistas construíram essa montanha de livros em Berlim e queimaram os livros dos grandes pensadores, porque eles reconheciam a significância daquelas ideias e a manutenção das relações de poder. Porque quando todos os livros que aqui estão já não estiverem mais aqui, e você só puder ler um único livro, o livro escrito por eles, que tem apenas uma verdade ali contida, esse é o início do fascismo. Então, nós não estamos aqui para bater palma para isso.
Nós estamos aqui num momento histórico para celebrar a leitura, a escrita de livros e os próprios livros. Então, para mim, eu fico pensando, como que eu cheguei até aqui? Né? Como que eu me tornei uma autora? Eu publiquei 10 livros ao longo da minha vida. Eu acabei de terminar o meu 11º livro, que ainda não foi publicado, mas que eu espero seja traduzido e seja publicado até o ano que vem. Então, aqui estou eu, uma autora, se perguntando: quem são vocês? Quem são vocês? Como é que eu cheguei para ficar aqui nesse palco? Como foi que o meu livro foi traduzido para o português? E como que eu acabei aqui? Então, o que eu quero fazer hoje é começar por esse momento, pelo agora, e voltar lá no início de quando eu comecei a fazer isso. E aí eu quero terminar de volta aqui nesse palco, nesse momento. Eu fui uma criança extremamente sortuda. A minha família não tinha muito dinheiro, não tinha muitos recursos. Mas eu tinha uma mãe negra, uma mãe preta que adorava ler. E ela teve pouquíssimas oportunidades na vida dela. Mas o que ela me disse foi que, se eu aprendesse a ler, o mundo se abriria para mim. Então, eu acreditei nela. E eu aprendi a ler. E eu comecei a ler tudo que me caía nas mãos. A lata de sopa, livrinhos pequenos. E não só livros, né? O poder das palavras. O poder de como as palavras podem abrir um novo mundo à sua frente. E eu comecei a escrever. Porque quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, a minha mãe me levou para a biblioteca. E agora a gente vai voltar para o inglês. Ela me levou para a biblioteca para que eu pudesse fazer um cartãozinho de membro da biblioteca. Um cartãozinho no meu próprio nome. Naquela época, o meu nome não era ainda Patricia Hill Collins. Eu me chamava Patricia Hill. Sabe quantas letras tem no nome Patrícia? E eu fiquei tão orgulhosa quando eu consegui assinar o meu nome. E receber o meu cartãozinho da biblioteca. Porque eu vivia numa cidade que dava muito apoio às bibliotecas públicas. E que tentava dar àquelas crianças que não tinham livros em casa, os livros nas suas vidas. Não só nas nossas escolas, mas também em bibliotecas. Então, a minha primeira memória de quando eu aprendi a escrever é essa sensação de poder que isso me deu. Do que essa escrita poderia me propiciar. Eu amo ler. Eu gosto de escrever, amo escrever. E
quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, a minha professora nos deu um dever de casa. Esse professor perguntou para nós o que queríamos ser quando crescêssemos. E eu não tinha a menor ideia. Mas aí eu pensei melhor, e achei que eu queria ser uma autora. Porque aí talvez eu pudesse escrever livros. E o meu professor ficou surpreso, e no dia seguinte eu fui lá e disse, sabe, eu acho que eu não quero mais ser escritora. Acho que eu quero ser secretária, como a minha mãe. O que eu achei que era uma ideia fantástica. Mas eu vi o desapontamento no meu professor. E, nesse momento, eu entendi que ler e escrever não era só sobre mim. Que o mundo olhava para as pessoas de uma maneira diferente, dependendo da ocupação que essas pessoas tivessem. Dependendo do trabalho que desempenhassem. E dependendo de se elas estivessem tentando alcançar algo que estivesse fora do alcance, alto demais, um sonho muito grande. E o meu professor queria que eu tivesse esses sonhos grandes. E eu lembro da reação dele naquele momento. E aí eu pensei, bom, talvez eu queira mesmo ser escritora, uma autora. E aí a vida veio, né, esses sonhos enormes que eu tinha. E a vida, ano após ano, né, tendo que ir à escola. A minha pessoa, quando eu era mais jovem, tendo que ir estudar. Quando eu fiquei mais velha, tendo que continuar a estudar. Puxa, a escola era um negócio chato, paca. Eu tinha que ler tanta coisa chata. Eu tinha que escrever tanta coisa chata. E aquela mágica que eu sentia quando eu era mais jovem, desapareceu. E eu queria aquilo de volta. Então, eu tive que me perguntar, o que está acontecendo aqui? E o que eu entendi foi que eu, a minha mãe, o meu pai, o meu tio, a minha tia, a minha comunidade, todas as pessoas pretas que eu conhecia, não estavam representadas ali. Não estavam representadas no que eu lia. E nem no que estavam me pedindo que eu escrevesse. E aí eu comecei aquele sorrisinho interno. Eu comecei a fingir que tudo que eu lia era super interessante. Eu tinha que fazer minhas provas, afinal, né? Estava lá escrevendo. Mas eu nunca acreditei naquilo. Sempre foi como se fosse um show. E eu tive sorte. Porque quando eu fui para a universidade, o movimento Black Power estava acontecendo. O movimento feminista estava acontecendo. O movimento contra a guerra estava acontecendo.
a guerra anticolonial, né? A guerra do Vietnã. Havia um movimento contra essa guerra. As pessoas mais desfavorecidas, pobres, estavam se organizando. Mas o que eu achava interessante é que esses movimentos não conversavam entre si. Mas estavam lá, né? Jogando as ideias para o universo. E eu entendi ali que para que eu pudesse ler o tipo de livro que eu queria ler, para que a minha mãe pudesse ler o tipo de livros que ela deveria ter lido, eu ia ter que escrever aquele livro eu mesma. E aqui nós temos aquele elemento de quando a gente se torna um pensador crítico livre, tem um pensamento crítico livre. Não importa onde você esteja. Você pode estar na periferia, pode não ter dinheiro, mas se a sua mente é livre, se você é capaz de pensar por você mesmo, se você tem as habilidades necessárias para fazer a pesquisa, para conseguir encontrar as peças faltantes, você tem o mundo. Então, para mim, eu me tornei extremamente comprometida com essa vida intelectual, com essa vida de dar voz a determinadas coisas, com essa vida de escrever, dar vida à caneta. E, eventualmente, quando o tempo passou, dar vida ao computador. E o que isso tudo significa? Isso significa que eu passei toda a minha carreira escrevendo livros que não se encaixam. Não só falando sobre as verdades que estão por aí, mas criando os argumentos que as pessoas precisam. Argumentos que propiciam que a gente tenha um olhar crítico sobre esse mundo no qual vivemos. Argumentos contra o racismo, argumentos contra o heterossexismo, argumentos contra a pobreza e também sobre a exploração do capitalismo. E, ao longo do tempo, argumentos que acabaram por juntar todas essas ideias e críticas que existiam em separado. Essa é a interseccionalidade. Mas aonde eu comecei, o meu primeiro livro, está tudo lá. O meu primeiro livro foi Pensamento Feminista Negro. E o meu argumento nesse livro é que as mulheres pretas tinham uma visão de mundo que não se tratava apenas de experiências, mas que era uma consciência crítica básica, que permitia que essas mulheres pretas tivessem um olhar crítico sobre o mundo, mas que também eram essenciais para a sobrevivência no mundo. Quando eu estava escrevendo esse primeiro livro, não havia estudos sobre a negritude.
e muito menos sobre as mulheres pretas. Nós tínhamos estudos sobre feminismo, mas era uma coisa extremamente branca. Porque todos esses movimentos aconteciam em separado. Mas, começando desse primeiro livro, e escrevendo sobre a verdadeira experiência das mulheres pretas, foi uma coisa muito difícil. Foi extremamente solitário. Mas, de alguma maneira, a verdade desse argumento, a honestidade desse argumento, conseguiu persistir. Porque, de alguma maneira, eu ainda estou aqui, na frente de vocês hoje. E esse livro ainda é publicado hoje. E, conforme o tempo foi passando, um argumento muito importante dentro do feminismo negro foi esse argumento de que as mulheres negras, as mulheres pretas, jamais poderiam ser livres se a gente continuasse a pensar apenas na opressão das mulheres pretas. Se a gente continuasse a pensar sobre isso apenas da perspectiva da raça, ou apenas de uma perspectiva de classe, ou apenas de uma perspectiva de gênero, ou sexualidade. Cada uma dessas áreas continha em si todas as respostas. Mas era muito óbvio para mim que as mulheres pretas jamais seriam livres enquanto os homens pretos não fossem livres. E, para chegar a esse ponto, as mulheres negras, as mulheres pretas, precisariam de uma análise de raça e gênero. Uma análise de como o racismo e o sexismo se interconectam, estruturam um ao outro. Para te dar um exemplo, a violência racial afetou as pessoas pretas, mas afetou homens pretos e mulheres pretas de maneiras diferentes. As mulheres pretas experienciaram uma violência mais sexual. Os homens pretos experienciaram um tipo de violência sexual diferente. Muitos foram mortos porque eram homens. É bem parecido com os homicídios policiais de homens pretos nas grandes cidades que vemos hoje. Então, o feminismo negro, desde a sua criação, da sua concepção, tinha no seu âmago uma análise interseccional. O que a gente hoje chama de interseccionalidade. Considerando a raça e o gênero tudo junto. E, ao mesmo tempo, as mulheres recebiam essa mensagem de que elas deveriam ser livres. Tudo o que a gente precisa fazer é se livrar do capitalismo. E eu não tenho a menor ideia de como seria isso. Mas o racismo, o sexismo, de alguma forma desapareceriam magicamente se a gente só entrasse na fila,
e apoiasse essa análise de classe específica. E, frequentemente, as pessoas que levantavam essa bandeira tinham mulheres pretas trabalhando como funcionárias, limpando as suas latrinas. Cada grupo tinha uma perspectiva particular da inequidade, da desigualdade social, da desigualdade racial. E há muitas coisas que envolvem essa análise de classes. Mas muitas coisas, apesar de serem de valor, não trazem todas as respostas. Há muito valor na análise feminista sobre o poder dos homens. O que é interessante, porque, geralmente, quando a gente pensa nisso, a gente pensa sobre o poder do homem branco. E muitos homens pretos diziam, quando a gente assumir o nosso poder como homens pretos livres, vocês, mulheres pretas, serão livres também. Mas não foi bem assim. A hierarquia vai ser sempre a hierarquia, não importa o que aconteça. Muitos argumentaram que as mulheres pretas, que eram que eram gays, que eram diferentes, estavam trazendo o movimento trans, traziam esse movimento e desaceleravam esse movimento. Mas, na verdade, como que você pode... O que aconteceu? Uma voz masculina do nada, né? Continua, tá vendo? As translators, we exchange every 20 minutes. I know. Because we get too tired, and Oh, my booth mate you. is a man. So, Look at his shirt. Olha só a camiseta dele, né? Tem uma mãozinha aqui de resistência negra. Bem, foi bem divertida essa mudança drástica aí, né? Inesperada também. Bem, o que eu estava tentando dizer é o seguinte, pessoal. Quando chegou ao ponto de vista da mulher preta, era impossível pensar na liberdade para as mulheres pretas sem um componente de antirracismo, sem o componente do feminismo, sem análise de classe, sem análise da sexualidade também, e também sem a análise da questão de nação também, e nacionalidade, cidadania. Quando você coloca tudo isso junto, o que você tem é a interseccionalidade. Então, a ideia ou as ideias da interseccionalidade não são únicas, tá? E apenas para as mulheres pretas lá nos Estados Unidos. Eu compreendo que aqui no Brasil também seja assim. Mas eles tiveram uma forma bem específica lá nos Estados Unidos. Então, onde é que nós estamos? Aqui estou,
tentando colocar a minha forma, né, de a gente ver dentro dessas instituições. Estou falando de faculdades, universidades, encontrando pessoas que têm uma parte ali do argumento, mas não tem a outra parte. Mas as coisas estão avançando, e avançam, porque à medida que as experiências das mulheres pretas foram mais aceitadas ou aceitas, muitos outros grupos começaram também a ter uma voz, ganhar força, histórias semelhantes ou parecidas, né, entre si. E isso foi um ponto positivo. E eu pensei comigo mesma, bem, você pensa que a verdade seria suficiente, né? Mas o que aconteceu logo após isso? Agora, voltando aqui para a minha história pessoal, só um minuto. Eu estou indo muito bem enquanto uma professora acadêmica. Eu estou recebendo promoções, eles não conseguem ali me demitir. Aê, consegui, né? Olha que legal, recebendo aí estabilidade no trabalho. Me tornei aí uma professora acadêmica plena, né? Um grupo muito seleto ainda, claro, de mulheres negras, pretas no ambiente acadêmico. E cada nível que eu subi nessa escalada me deu aí um ângulo diferente de perspectiva com relação a esses assuntos. Os assuntos aí do pensamento feminista negro, as questões também da interseccionalidade, o que, na verdade, atingiu diferentes direções, das mais variadas possíveis. Mas, quanto mais eu subia, mais eu percebia que as ideias realmente importam. E as ideias que têm valor, importância, são teorias sociais, em sua essência. São teorias sociais críticas. Teorias que te motivam e encorajam a desafiar o mundo. Mas eu percebi que nem todos conseguiam chegar a esse ponto, né? Então, eu dei início, né, a escrever esse livro. Acredito que é o livro número 10 que eu escrevi, que aglutinou, na verdade, tudo isso, algumas dessas ideias principais que estão aí em vários outros campos de estudo, e colocou tudo em um lugar só. À medida que eu comecei a argumentar, 30 anos atrás, essas questões, que a mulher preta fez essas teorias sociais críticas e elaborou todas elas com relação às realidades dessas mulheres pretas. E, no meu último livro, o mais recente, eu trago um argumento que é o seguinte, que a interseccionalidade tem, assim, a possibilidade de ser uma teoria crítica social para o movimento de justiça social que vai evitar o problema de pensar apenas aí dentro daquela caixa do racismo, ou na caixa do gênero, ou na caixinha ali da classe, ou só a questão da caixinha da sexualidade, ou talvez a questão do nacionalismo. Mas, ao invés disso, a interseccionalidade nos encoraja a resolver problemas sociais ao sair dessas caixas isoladas e aí aprender sobre os projetos críticos dos outros e um dos outros. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Foi muito difícil. Mas, o que tem de novo aí, né? As minhas armas são quais? As minhas armas são a leitura, a escrita e as ideias. Eu não gosto de armas, não uso armas. Eu não tenho aí esse poder de armas, de fazer as coisas, impor as coisas.
A minha arma é o poder das ideias. É isso, o meu campo de batalha é isso. Então, eu decidi entrar nessa batalha, e aqui é a forma correta, prestem atenção. Aqui é uma reunião pública, e aí eu comecei a lutar com os grandes homens brancos, né? Que controlam as teorias. E controlam as teorias dos outros. Quando a gente vai ali para a universidade, na graduação, ou também depois, a gente lê todos esses teóricos. A gente lê de uma forma bem estreita, né? Teorias de uma lista bem seleta de pensadores ali do mundo ocidental. Eu não queria argumentar com eles. O que eu queria, na verdade, era pegar o melhor que eles fizeram e dizer o seguinte, olha, é limitado. É muito bom até certo ponto. Então, neste livro, eu comecei a trabalhar com diferentes teorias e tradições desse sentido crítico, e eu disse o seguinte, olha, é apenas uma perspectiva parcial. Eles precisam conversar entre si. E agora? Estamos aqui nos dias de hoje. Por que essa luta de encontrar a sua própria voz, de dizer o que precisa ser dito, de fazer com que seja de forma inacreditável, rigorosa, de forma que as pessoas não possam dizer, Patrícia Hill Collins, não sabe nem o que ela está falando. Patrícia Hill Collins, olha lá, diz qualquer coisa. Olha só, essa questão de tudo que é feito, tudo que parece refletir essa rejeição dessas ideias que não vêm de cima, na verdade é uma luta constante. Sou eu aprendendo a escrever o meu próprio nome, de forma que eu poderia ter aquele meu cartãozinho da biblioteca lá da minha infância, para que eu pudesse ler os livros que eu gostaria de ler, sabendo que alguém tinha escrito e deixaram ali como se fossem migalhas para mim. É por isso que eu tenho essa visão com relação a onde nós estamos hoje. Estamos aí cercados de livros que talvez 30 anos atrás não estariam aqui. Ninguém tinha escrito esses livros. E o curto período de tempo que eu já tenho aqui estado no Brasil, posso dizer que muitas pessoas já me deram livros incríveis, escritos para as crianças, que têm essas ideias já lá dentro, que tem também ideias de igualdade, cultura antirracista, que celebra aí a beleza da criança preta, que também não fala de questões também que são difíceis e delicadas. Porque muitos de nós hoje estão escrevendo os nossos próprios livros, com nossas próprias palavras. E agora a gente não precisa mais de ter apenas algumas pequenas pessoas seletas, né, que vão escrever sobre tudo. A gente vai quebrar e romper essas portas. Eu sinto de verdade, gente, que minha carreira enquanto escritora, enquanto professora acadêmica, enquanto pensadora preta, tem sido realmente derrubar essas portas, criar espaço, abrindo espaço intelectual para aqueles que estão vindo aí logo depois de mim. Pessoas, assim, que reconhecem que elas fazem parte de uma luta intelectual muito mais ampla, que deve, sim, envolver muitos tipos de pessoas, das mais variadas possíveis. A liberdade de ninguém
pode ser baseada ou fundamentada na subordinação de outra pessoa. Isso não é liberdade. Você não está de fato livre se você está aí muito dependendo de outra pessoa. Todos nós temos, sim, responsabilidade de fazer a nossa parte. Então, eu compartilhei com vocês aqui hoje a minha pequena, visão de mundo, que poderia ter tomado outro rumo completamente diferente. Ninguém se preocupou lá atrás que eu consegui escrever o meu nome, com exceção da minha mãe. E ninguém sabia que eu ia ler aqueles livros lá. Mas eles escreveram mesmo assim. E eu não tenho garantia nenhuma de que tudo que eu escrevi até hoje, ou que eu irei escrever ainda, será aí lido, talvez, ou não, durante o meu período de vida. Eu encaro esses livros como presentes, que devem ser encontrados e achados quando houver a necessidade, mas pelas pessoas que precisam ter acesso a esses livros. Não deixe ninguém enganar vocês, tá? As ideias, elas perduram por muitos e muitos anos, muito mais da vida das pessoas. Você pode tentar matar o mensageiro ou a mensageira, mas você não consegue matar uma ideia. Depois dessa beleza à disposição. Muito obrigada, Patrícia. It's an honor to be here. I'm going to be a facilitator now. I'm going to be asking some questions, but you can ask questions yourself. We just need to find someone from production. Tá? As injustiças que a gente tem no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, se puder, dos riscos que a gente tem atualmente, que é algo que a gente tem visto acontecer bastante, da apropriação da política branca, fascista, exatamente dos termos que a gente tem usado como revolucionário, como a intersexualidade, o racismo, o feminismo negro. Quais são os riscos da gente permitir que isso aconteça? Well, first of all, Primeiramente, a gente não pode deixar que eles tenham acesso a isso. Simplesmente não. Porque quando eles vêm atrás das suas ideias, esse é um sinal do poder das suas palavras. E é isso que está acontecendo nos Estados Unidos e na Flórida. Estão indo atrás das feministas pretas. Ah, não podemos ter interseccionalidade. Apesar de não termos a menor ideia do que é essa interseccionalidade. Que é justamente a razão pela qual eu escrevo esses livros. Porque eu posso dizer para as pessoas, você não tem a menor ideia do que eu estou falando, né? Vai ali dar uma lidinha e aí a gente conversa. É o que eu costumo dizer.
É assim que a gente controla a agenda. A gente não responde aos conceitos errôneos de outras pessoas. A gente precisa fazer o trabalho pela gente mesmo. Então, esse é um momento muito interessante da história, porque aqui o que eu acho que está acontecendo é o seguinte. As ideias, antigamente, eram racionadas. Era muito difícil ter acesso às ideias. Era difícil para as pessoas entenderem que tinham outras pessoas como elas do outro lado do mundo. Um excelente exemplo disso são os LGBTQIA+. Um pequeno grupo aqui, um outro ali. Em realidades nacionais diferentes, muito diferentes umas das outras. Mas quando as pessoas conseguiram finalmente se encontrar, se comunicar, e começaram a se organizar do ponto de vista político e intelectual, enquanto uma comunidade, seria a mesma coisa que aconteceu com o movimento antirracista, com o movimento Black Movement, ou os movimentos LGBTQIA+. Ou um movimento feminista transnacional. O problema é que agora as ideias não são mais racionadas. E isso não é um problema para mim. Eu não tenho problema com isso, mas as pessoas que querem controlar grandes grupos de pessoas têm um problema com isso, sim. Se você mantém as pessoas burras, sem educação, se você as convence de que elas não têm a capacidade de pensar, e que só você tem o melhor interesse delas em mente, essas pessoas vão acreditar, elas vão te seguir. Mas agora, nessa época, não é isso que a gente está vendo. Estamos num período, numa era, em que há muitas possibilidades. Há muitas possibilidades trazidas pela internet, possibilidades de expressão criativa e de compartilhamento de arte, compartilhamento de ideias políticas para que os poetas, para os poetas de hip-hop de Detroit, os poetas de rima poderem falar com outros poetas iguais a eles lá na África do Sul. Sem ninguém ali intermediando a conversa e dizendo, isso você pode dizer, isso você não pode. Definitivamente, isso seria uma perda de poder. E é uma perda de poder para aqueles que se beneficiavam disso. Que se beneficiavam das questões de racismo, de classe, de heterossexualismo, heterossexismo. Então, o que eles fizeram? Basicamente, agora, eles trabalham com as fake news, com propaganda, inventam coisas, como uma maneira de tentar diluir o poder da comunicação digital e da arte. Então, se você não conseguir diferenciar,
se você está falando com uma pessoa que é amiga ou uma pessoa que é inimiga, isso acaba tirando o poder das pessoas. E, junto com isso, a gente também tem as terminologias do poder, as condições do poder, e a gente redefine tudo isso. A liberdade passa, então, não a ser mais um esforço coletivo, mas a liberdade agora é a liberdade de ser você, enquanto indivíduo. Eu sou livre. Livre para fazer o que eu quiser. Porque eu sou tão especial, né? Porque eu comprei o batom da cor certa. Porque eu estou usando esses sapatos maravilhosos. Porque eu cortei o cabelo nesse corte da moda. Porque eu tenho tantos seguidores de Instagram. Agora eu sou um influenciador. Muito embora eu não tenha absolutamente merda nenhuma para dizer. Então, agora, falando um pouquinho mais sério, sempre se trata da gente perceber quais são as limitações e as possibilidades de cada uma dessas épocas em que a gente vive. E esse é o momento que a gente está vivendo agora. Esse momento de enorme solidariedade global, que foi trazido para nós pela tecnologia. E também um momento de extremos perigos do ponto de vista global, que também acabam sendo causados por essa mesma tecnologia. Agora é possível a gente lutar uma guerra e explodir a casa de alguém do outro lado do mundo, sem jamais sair do mesmo prédio onde você estava, lá no meio do deserto, nos Estados Unidos. O poder disso tudo agora é bem real. E esse perigo é bem real, e eu tenho uma enorme preocupação com a inteligência artificial, que vai ser a próxima grande fase. Então, para mim, trata-se de fazer o diagnóstico do aqui e do agora. O que é similar e o que é diferente ao que a gente já viu no passado. E o que está acontecendo agora, do que se trata esse agora, esses perigos e essas possibilidades, que vão nos levar e nos guiar em direção ao futuro. E eu quero ser bem clara no que eu vou dizer. Eu quero que esse futuro seja um futuro de justiça social, de liberdade. Um mundo onde as crianças tenham o que comer, tenham roupas para vestir, tenham casas para se abrigarem, que tenham acesso à educação e que tenham amor. E muitas outras pessoas pelo mundo todo querem a mesma coisa. Então, a questão aqui é a solidariedade política. E não uma coisa antiquada, sabe? Aquela coisa de, você tem que vir aqui para o meu time, se juntar a mim para que a gente possa ganhar. É uma questão de construir um novo tipo de solidariedade. E, para mim, a interseccionalidade é uma ferramenta para se fazer isso. Nesse projeto mais amplo de mundo.
Agora vocês podem me dar uma pergunta mais fácil, porque essa pergunta foi muito difícil. Patrícia, a gente tem visto negras acessando espaços de poder políticos. Aqui no Brasil, nós temos ainda poucos, mas celebramos essas conquistas. E mesmo quando isso acontece em outros países, também celebramos essas conquistas. Mas o que a gente precisa estar atento entre um corpo negro e um projeto político e como a gente pode se comunicar com a nossa massa, sem se descolar da periferia, das pessoas que estão no dia a dia, indo fazer trabalhos que não necessariamente gostam. Como a gente pode se conectar com essas pessoas e propagar um outro projeto político. Foi fácil. Does Sorry. anyone here think that was an easy question? Quem aqui achou que essa foi uma pergunta fácil? Eu acho que é mais do que eu já disse. Em vez da gente presumir que uma pessoa é nossa representante só pelo fato dela ser negra, a gente acaba vendo progresso porque a gente vê pessoas pretas numa posição de poder. Mas a gente precisa dar um passo atrás e se perguntar, né, qual é o propósito, quais são os objetivos, qual é o pensamento daquela pessoa. Qual é a causa dela? E se a gente tem isso muito claro em mente, qual é a causa dela, ou qual é a luta dela, o que ela é contra, aí se torna mais fácil fazer uma avaliação desse indivíduo. E eu vou dar aqui como exemplo o Clarence Thomas. O Clarence Thomas é um homem preto com a pele bem escura, que cresceu no sul dos Estados Unidos e progrediu muito na vida. De um começo bem humilde, ele se tornou um dos ministros da Suprema Corte. E, por 20 anos, ele sentou ali naquele tribunal em silêncio. A única coisa que ele fazia era dar uma cara preta ali para bater. Ele nunca disse nada, nunca se manifestou. E aí, quando ministros mais conservadores, de extrema-direita, do tribunal, foram falecendo, foi aí que ele começou a falar. E ele acabou se revelando muito mais conservador, do ponto de vista político, do que qualquer outro ministro da Suprema Corte. Esse homem se beneficiou da ação afirmativa. Um movimento social que ralou muito para criar oportunidades para jovens pretos dentro do sistema educacional americano. Ele foi aluno da Universidade de Yale. Ele, inclusive, fez a faculdade de Direito. E, de alguma maneira, que eu não sei muito bem porquê, ele acha que ele conseguiu tudo isso sozinho, pelo mérito dele. Então, qual é a lição que a gente pode extrair de tudo isso? A lição é que a gente sempre deve pesquisar e se informar sobre as pessoas. Todas as pessoas que nos representam, será que elas entregam o que a gente quer?
Elas falam sobre questões de educação, de saúde, sobre questões trabalhistas. Habitação, apoio às famílias, falam sobre movimentos anti-violência. Sabe, às vezes a pessoa fala muito, tem muito papo. E podem até ter uma aparência negra, preta, mas ele não está ali fazendo o que ele fala. Eles não merecem o nosso apoio. Eu prefiro ter um homem branco que vai entregar o que é necessário nessas questões sociais, do que ter uma pessoa como Clarence Thomas, a quem eu acabo tendo que recorrer todas as vezes que a gente quer alguma posição sobre essas questões. Isso não foi possível no passado, porque uma pessoa com visibilidade, se ela era preta, isso geralmente significava que era uma pessoa em prol da justiça social. Mas nessa nova era da imagem, é muito difícil a gente separar o joio do trigo. Então, é preciso fazer o dever de casa. Eu vou trazer aqui uma pergunta da Denise Teixeira. Ela traz a experiência da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra brasileira de ficção. E ela tem um termo, um conceito que se chama escrevivência. Então, ela defende que escrever a partir da sua própria experiência, a autoescrita de mulheres negras, é um jeito da gente recontar a nossa história. A senhora também é uma apaixonada da literatura, das artes. Então, a Denise quer saber se, de alguma forma, nos seus trabalhos, você também projeta todas as suas experiências. E aí, eu acho que vou emendar aqui qual a importância da literatura escrita por mulheres negras para a gente fugir das imagens de controle e dos estereótipos que criam sobre nós. Fácil. No, no. Do you see what she did? Olha só o que ela fez. Olha, foi algo bem curioso. Ela perguntou 2 perguntas, gente, em uma só. E aí, ela olhou com a carinha bem inocente para mim. Como se as 2 fossem bem facinhas, né? Bem, no meu trabalho inicial, eu não conseguia escrever de forma autobiográfica, no início da minha carreira. E aí, subir no palco e chegar nesse nível. Porque eu estava na área de ciências sociais. E essa área de ciências sociais realmente consegue extrair opiniões, né, do seu trabalho. Se você estiver falando aí sobre o olhar, de alguma forma você não vai ser muito objetiva. Você não consegue pensar muito. Aparentemente, não dá para ser muito racional e também ter aquela paixão ao mesmo tempo, sabe? O apaixonado por algo. Isso é uma questão que aconteceu. Olha, estou apaixonada, né, pela questão negra. Tem essa paixão mesmo, e todo mundo fala, claramente é uma má ideia, porque as mulheres negras têm essa paixão, esse furor. Então, eu acho que o meu trabalho, na verdade, é como se fosse um trabalho, assim, escondido, né? Você vai me encontrar em tudo que eu escrevi, claro, né? Não está ali explícito, mas está lá. Se você olhar, as minhas experiências estarão lá. Quando você lê os meus livros, você tem que pensar quem foi ali o público-alvo, primeiro, em mente. Se o público-alvo, na verdade, for aí um jornal acadêmico, uma publicação, uma revista acadêmica, então eu vou usar uma linguagem bem específica para esse público acadêmico.
Na verdade, eu uso aquela linguagem de poder dentro daquele campo específico do conhecimento e uso para conseguir passar o meu argumento. Esse livro aqui é exatamente sobre isso. Foi escrito nessa linguagem específica. Muitos de vocês vão, né, ter acesso a isso, mas a linguagem utilizada é para comunicar a esse público, olha só, aqui não é a minha história. Na verdade, estamos falando de uma questão universal. Mas, ao aprender, né, sobre a Evaristo e escrever de forma livre, escrevendo a sua própria história, isso eu faço praticamente todos os dias. Eu escrevo ali no meu diário, eu escrevo para mim mesma todos os dias. Mesmo se eu não conseguir comunicar isso para outras pessoas, ou escrever, ou se eu tiver que fazer alguma tradução em uma linguagem que talvez seja mais elegante, né? Olha, já tendo dito isso, para as mulheres pretas, existem tantas possibilidades de escrita hoje em dia. A palavra oral é escrita também, é poesia, né? Tem a ver com essa habilidade de atuar também. Tudo é escrita e, de certa forma, é visual. A dança é a escrita em um espaço em movimento. Usar o seu corpo para escrever uma história é a dança. Então, para mim, todas essas formas que as mulheres pretas utilizam é uma forma de escreverem suas próprias histórias, né? E hoje também eu consigo ver vocês através dos vídeos também, né? Isso é muito importante, é crucial. Então, é um momento muito maravilhoso para aquelas pessoas que conseguem realmente se beneficiar dessa aprendizagem de outras pessoas. Principalmente essas mulheres pretas maravilhosas. E também todas as mulheres pretas maravilhosas que estão aqui no Brasil, as brasileiras. É incrível. Para mim, é sensacional. Talvez não para vocês. Vocês não sabem, talvez, o quão incríveis vocês são. Mas eu sei, eu estou vendo. Nós também. Canal sobre indígenas. Certainly indigenous women. Certainly indigenous women. When Com I certeza. when I talk about black women, Quando eu falo sobre a mulher preta, I am talking about specifically eu about estou black falando women. especificamente de mulheres pretas. Mas também estou falando sobre muitos grupos de mulheres que não se encaixam nas categorias de essa negritude política, racismo, que as mulheres indígenas, as mulheres asiáticas também sofrem, através dessa lente da raça, e não querem ouvir essa história dessas pessoas. Um bom exemplo é a Austrália. Eu não sei, olha só as mulheres aborígenas de lá, mulheres pretas, indígenas, são todas as mesmas mulheres. Então, cada lugar, cada país tem a sua história ali, acerca desses tópicos. Eu estou falando aqui de uma negritude que é uma negritude política relacionada ao racismo, mas também uma negritude que tem aí várias limitações e barreiras e que varia também de um lugar para o outro. Ok, é isso, não vou falar mais nada. Vou largar o microfone, tá? Posso fazer mesmo? Cabe uma última pergunta? Não. She knows I can't say no. Ela sabe que eu não consigo dizer não, né? Tem um trechinho, Patrícia, no livro Pensamento Feminista Negro, que eu acho muito bonito e importante para a gente pensar
nessa dominação interpessoal que você traz, né? Então, tem um trechinho na página 452, em que você cita Audre Lorde e Toni Cade Bambara. E o trecho da Audre Lorde é: o verdadeiro foco da mudança revolucionária nunca são meramente as situações opressivas das quais buscamos escapar, mas aquela parte do opressor que se encontra profundamente arraigada em cada um de nós. E da Toni Cade Bambara é: a revolução começa com o eu, no eu. E aí, mais para frente, você comenta: o domínio interpessoal funciona por meio de práticas rotineiras e cotidianas que dizem respeito ao modo como as pessoas tratam umas às outras. Tais práticas são sistêmicas, recorrentes e tão familiares que muitas vezes passam desapercebidas. Então, a pergunta seria: como a gente faz para também se autorresponsabilizar em agir nas micropolíticas de forma revolucionária nas nossas relações interraciais? Simples também. This is Bem, o que eu tenho dito é o seguinte: cada um de nós tem esse poder já dentro de si. Ninguém vai conseguir responder essa pergunta por você. O que eu posso fazer, então, é ter aí essa reflexão dentro de mim sobre a minha própria experiência, minhas próprias experiências, e compartilhá-las. O que é o que eu tenho feito através do meu trabalho e também na apresentação de hoje aqui. Mas a questão é com relação a vocês. Vocês devem ler, não só livros, mas ler para além dos livros, outros formatos, e deixar que a ideia das pessoas influencie o seu próprio pensamento. Questionando sempre tudo, principalmente a autoridade. Só porque o pastor falou que é verdade, e fala: olha, Deus falou através dele, isso não significa que seja a verdade absoluta. Não é só porque o Karl Marx falou: olha, isso é verdade no livro dele, porque ele pensou, às vezes ele elaborou dessa forma. Isso não torna a verdade absoluta também. Não é só porque a Patricia Hill Collins falou isso e tratou do assunto da interseccionalidade como algo bom, não significa que seja a verdade absoluta. Cabe a você ter essa vigilância com relação às ideias que você acha que são as mais convincentes para você. Isso não significa que você vai ser rude, ou vai ficar, né, bravo ou brava, ou talvez ser uma pessoa chata, que as pessoas não querem estar perto. Não, mas ter sempre esse senso crítico. Por isso que eu trago aqui agora o Paulo Freire e sua noção de consciência crítica. É sobre isso que eu estou falando. Ok, tá bom. Eu vou dar os últimos recados. Calma, gente, eu vou tentar colocar a última. Os recadinhos. Depois que a gente terminar aqui, a Patrícia vai conceder... A Patrícia vai conceder alguns autógrafos. Vai. Depois que a gente terminar aqui, a Patrícia vai conceder alguns autógrafos. Tem um número limitado, tá? Ainda não sabem quanto. E a Patrícia está numa agência bastante extensa, eu também já cansei bastante ela aqui. Então, os autógrafos serão um pouco mais rápidos, tá? Ela vai fazer a assinatura do nome dela, com muito carinho para cada um de vocês. E, em seguida, às 17h30,
ela vai se reunir com a Renata Souza, nossa deputada estadual do PSOL. Renata Souza, a senhora vai ter um encontro com ela. A Renata é autora do livro Cria da Favela, que também está no estande da Boitempo, no 32. E, para aproveitar, na TV Boitempo tem um curso sobre a introdução do pensamento negro feminista da Patrícia. Então, quem quiser se aprofundar, é só colar lá. Patrícia, eu juro que a última acabou. Depois dessa, você não me vê mais. I don't believe you. Não acredito em você. Simplesmente não acredito. Não dá para acreditar. Recentemente, para a TV Boitempo. E também uma fala que a senhora deu numa conferência que a gente teve em 2019, que se chama Democracia em Colapso, que foi aqui em São Paulo, no meio do caos de Bolsonaro e nananã. Na sua fala em Democracia em Colapso, a senhora fez uma fala muito bonita sobre a importância da gente manter a esperança no nosso fazer político. E, na sua última entrevista para a Boitempo, a senhora deu um spoiler ali do próximo livro e disse com muita propriedade que, para a senhora, a gente está numa guerra, enfrentando uma guerra. E é um pouco sobre isso, pelo que eu entendi, que vai trazer esse próximo livro aí, dessa perspectiva. Dá para ir para a guerra com esperança? There is no way. Não dá para trazer uma criança para o mundo, a não ser que você tenha esperança. Esperança de que essa pessoa que está chegando vai ter um futuro. Porque se você disser para essa criança, a sua vida já está com o destino traçado e ele é ruim, a sua vida vai ser terrível, você nunca vai ter um lugar no mundo. Eu nunca disse isso, que ninguém está condenado. Eu estou sempre e perpetuamente cheia de esperança. Mas eu acredito que você só pode ter essa esperança se você estiver bem fundamentado, com análise crítica do que está acontecendo à sua volta, do que você está enfrentando. Eu não quero uma esperança falsa, uma esperança vã. Não quero aquelas pessoas que dizem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A verdadeira esperança vem dessa construção de um mundo no qual a gente queira viver. Esse mundo que nos cerca todos os dias. Mesmo que esse mundo seja um mundo particularmente pequeno. E essa é a vantagem de vir de um povo que foi escravizado. O que será que essas mães diziam a todos esses bebês que nasciam escravos? Como é que você tira, né, uma nação inteira da escravidão e ainda com esperança? E sem estarem destruídos, com o espírito destruído, né? Sem serem zumbis. Então, para mim, essa energia do espírito humano é onde está a esperança. E o meu papel em tudo isso é ajudar a informar as pessoas, para que elas tenham uma análise mais objetiva, conforme forem tocando as suas vidas para frente. Então, realmente, eu acho que não importa qual seja o desafio, a dificuldade, há muitas pessoas jovens, dedicadas, determinadas,
inteligentes, que estão aí fazendo acontecer. E é aí que eu vejo a esperança. E eu não estou dizendo que as pessoas mais velhas não têm esperança. O que eu estou dizendo, eu estou falando de uma esperança intergeracional. Talvez a coisa não aconteça para você, mas vai acontecer para as pessoas que vêm depois de você. E a sua responsabilidade, você levantar essa bandeira dessa esperança de forma pragmática e levar isso adiante. A análise não me entristece. E saber a verdade das coisas não me deixa aborrecida. Na verdade, me deixa com raiva. E a raiva é uma energia. E é por isso que eu escrevo tanto, porque eu estou com muita raiva. Mas eu também tenho muita esperança, tá? O bebê, o bebezinho, como chama? Liz, palmas para Liz. Obrigado, Semaiá, obrigado, Patrícia, obrigado a vocês. E nós vamos prosseguir agora com uma mesa também incrível, vai parar essa praça mais uma vez, com o Jericho Brown e a Stephanie Borges, uma mesa de poesia. Jericho Brown, que ganhou o prêmio Pulitzer. Então eu convido vocês a logo mais, chegar mais, às 5 horas é a nossa mesa, né? 5 horas, Jericho Brown com Stephanie Borges. Pessoal, eu queria convidar vocês a comprar a camiseta da feira, que está à venda ali na loja. É uma camiseta feita pela Yara Wisnik, que é uma estilista independente. Tem, além da camiseta, tem uma canga, tem caneca, tem caderninho de anotação. Vocês nos ajudam a realizar a feira se vocês comprarem os nossos produtos. Muito obrigado. Oi? Lá na entrada, a loja fica lá na entrada. A Patrícia vai assinar os livros aqui na Livraria 2 Pontos, aqui